Eu sou a Filolomena. E eu sou a Ética Lina. E eu sou o Doutor Estética. E hoje estamos na parada literária com Filosofia e Ética. Vem com a gente, oitavo ano! Uma menininha chamada Alice, perseguindo um coelho ela estava. Dentro de um buraco ela se encontrou e de tamanho ela mudou. Passou a acreditar no impossível. Esse sonho é meu, eu decidirei. Não posso viver a vida para os outros. Foco em coisas simples de fazer. A gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia. Vou sorrir, gargalhar, nunca desista dos sonhos. Alice? Alice, que tal você contar uma história para nós, Ética Lina? Alice no País das Maravilhas. Em uma tarde ensolarada, Alice e sua irmã, passeando numa grama bem verde, viram uma árvore acolhedora e ali se sentaram, pois sua irmã com o livro estava, mas Alice alguma coisa procurava para fazer. Mas Alice logo percebeu que, passando ali, um coelho muito apressado lhe dizia: estou atrasado, mas olha um coelho falando, levando um relógio imenso e mesmo assim atrasado, pois Alice resolveu seguir. O coelho entrou numa árvore onde tinha um imenso buraco e ali sumiu. Alice entrou atrás, procurou e não achou. E quando fechou os olhos, viu que bem profundo era o seu tombo. Sabe lá onde estava indo parar? E perto dela, longe, em cima, embaixo, passavam objetos estranhos. Ora, eram espelhos, escovas, tanta coisa. De repente, caiu num lugar muito macio, plano. Quando olhou para um lado, para o outro, mas tem uma porta, pois vou sair por ali. E onde está o coelho? Pois olhou para um lado, para o outro, não achou mais ninguém. E estranhou, porque ao chegar perto da porta, ela lhe disse: eu estou trancada, pois olha ali na mesa. Alice olhou, nem viu mesa, mas mal piscou. Ali estava uma mesa e em cima uma garrafa. E tinha um bilhete: beba-me. Mas Alice pensou e sempre foi dito: não vá fazendo o que os outros mandam, você precisa ter muita atenção. E ela começou a relembrar de muitos conselhos, mas ela resolveu beber, porque a fechadura lhe disse: você precisa passar por aqui, olhe só, mas você é muito grande. Pois Alice tomou e devagarzinho foi diminuindo. E chegou bem alegre, pois agora sim ela ia passar, mas ela esqueceu. A porta estava fechada e a chave estava em cima da mesa. E agora a mesa parecia tão alta. Como ela ia subir? Pois até tentou pela perna da mesa, até tentou saltar, mas não conseguiu. Pois logo viu umas bolachinhas e experimentou uma, pois cresceu um bocadinho. Pois experimentou a outra, diminuiu um bocadinho. E assim ela foi no cresce e no diminui, até que chegou no tamanho certinho e pegou a chave. Carregou a chave com esforço grande, abriu a porta e que susto!
pois ela primeiro pareceu algo tão escuro que ela ficou amedrontada. Onde ela iria dar ali? Mas depois ela viu um jardim tão bonito e ela viu pessoas ali vestidas de maneiras diferentes e também eram muito diferentes. E alguns pareciam até um baralho andando. E ela perguntou: mas o que vocês estão fazendo? Quando ela olhou, rosas brancas tão lindas, mas eles estavam tirando todas elas. Antes que respondesse, o coelho passou por ela e ela, assustada, disse: ei, você! Mas ele só deixou cair o leque e suas luvas. Pois ela rapidamente pegou, guardou e insistiu: por que é que estão cortando as rosas brancas? Moça, a rainha pediu rosas vermelhas e foram colocadas brancas e ela está para chegar e assim, se ela chegar, ela vai nos cortar a cabeça. Mas Alice, escutando aquilo, até se arrepiou e até atrás do coelho ela foi. Mas que calor! E cada vez que ela se abanava, mais um tanto ela crescia. Ai, ela já não sabia o que fazer, ela estava tão grande, pois vestiu as luvas e rapidamente ficou tão pequena, que começou a se perder no meio daquela grama. E logo viu uma lagarta tão linda, que deu uma piscada, um tom de azul tão maravilhoso e disse: como um bocadinho do cogumelo do lado de cá. Alice ficou com medo, mas comeu um bocadinho e cresceu. Mas quando pegou do outro ladinho, ficou pequenininha. E assim ela percebeu e, sem querer, comeu um pedaço muito grande do cogumelo que era para crescer e cresceu. E a rainha chegou, ela estava bem grande. E a rainha convidou que ela fosse também jogar. E todos começaram a jogar, só que foi tanta confusão, que a rainha disse: basta, ou param ou eu corto a cabeça de todos. Mas que rainha é essa? Que rainha má! Mas Alice começou a escutar. E um chapeleiro mais maluco do mundo lhe disse: pois está na hora do julgamento, pois vamos julgar quem foi que roubou o bolo lá da cozinha real. E Alice, como estava ali, também foi. E foi para o julgamento, pois a rainha não poderia condená-lo, pois afinal não viu a hora que ele pegou o bolo. Então, precisava de um julgamento. Primeiro chamaram o chapeleiro maluco, que se sentou e disse: pois eu vi, ele mesmo pegou. E logo chamaram Alice, que bem grande entrou, deixando todos assustados. E ela já discutiu muito, dizendo: eu não vi nada e eu não posso condenar ninguém. E eu acho que a rainha também não deve condenar, muito menos cortar a cabeça. A rainha ficou muito braba com aquela atitude da Alice. E disse que ela ficaria presa ali, naquele reino, pois ali ela deveria aprender a respeitar, mesmo que fosse algo muito contra ela. Mas Alice não queria isso. Alice acreditava que deveria sempre falar a verdade e deveria correr atrás do impossível e realizar os seus sonhos. Então, Alice correu e de repente tudo escureceu. Alice num buraco caiu e quando do buraco saiu uma grama tão verdinha, e ali estava sua irmã, que lhe disse: ainda bem que você acordou, Alice, está na hora de ir embora. Então vamos. E assim
Alice acordou para aquele mundo maravilhoso. Agora, vocês já escutaram a música da Alice? Pois eu convido vocês para cantarem um bocadinho com a gente. Venham lá, venham. Uma menininha chamada Alice, perseguindo um coelho, ela estava. Dentro de um buraco ela se encontrou, e de tamanho ela mudou. Passou a acreditar no impossível. Esse sonho é meu, eu decidirei. Não posso viver a vida para os outros. Foco em coisas simples de fazer. A gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia. Vou sorrir, gargalhar. Nunca desista dos sonhos. Uma menininha chamada Alice, perseguindo um coelho, ela estava. Dentro de um buraco ela se encontrou, e de tamanho ela mudou. Passou a acreditar no impossível. Esse sonho é meu e eu decidirei. Não posso viver a vida para os outros. Foco em coisas simples de fazer. A gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia. Vou sorrir, gargalhar. Nunca desista dos sonhos. A gaveta da alegria já está cheia de ficar vazia. Vou sorrir, gargalhar. Nunca desista dos sonhos. Ai, que legal! Tive uma ideia. Vamos chamar o professor Luiz Fernando para ele falar um pouquinho mais desse conto para nós? Vamos sim. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Luiz Fernando. Eu sou professor de filosofia e eu quero falar um pouquinho com vocês sobre filosofia e ética dos contos de fadas. Hoje eu quero falar com vocês sobre Alice no País das Maravilhas. Mas, professor, será que tem filosofia e ética nesse conto de fadas? Tem sim. E para falar disso, eu quero lembrar de um filósofo que viveu há 300 anos antes de Cristo. E ele escreveu uma carta chamada Carta sobre a Felicidade. No primeiro parágrafo dessa carta, ele disse o seguinte: olha, que ninguém se considere nem muito jovem e nem muito velho para aprender filosofia. Porque se alguém pensar dessa forma, seria como pensar que, olha, a hora de ser feliz já passou, ou a hora de ser feliz ainda não chegou. Então, ninguém é muito jovem, nem é muito velho para trabalhar com a filosofia, para aprender filosofia e, principalmente, para fazer filosofia. Então, tem filosofia nos contos de fadas. Alice no País das Maravilhas é um conto de Lewis Carroll, mas o nome dele mesmo era Charles Dodgson, né? A primeira vez que esse conto foi publicado foi em 1865, já faz um bocado de tempo, né? Ele era um professor de matemática, sabe? Mas ele escrevia sobre filosofia com capa de contos de fadas. Então, o conto de Alice no País das Maravilhas está repleto de filosofia e também tem algumas charadas matemáticas, hein, porque fazia parte da vida desse autor, que ele, entre outras coisas, ele também era fotógrafo, ele gostava de fotografar crianças. Imagine lá, né, lá atrás, lá no século XIX, alguém que gostava de fotografar crianças e escrevia contos.
Mas será que tudo isso faz sentido? Será que essa história faz sentido, gente? Olha aqui para essas palavras aqui, ó. Vou colocar para vocês. Sentido e destino. Será que vocês já perceberam uma coisa aqui? Essas duas palavras, na nossa língua, são escritas com as mesmas letras. Elas só estão colocadas em posições diferentes. A história da Alice começa e a irmã da Alice está lendo um livro, né? Em algumas versões diz, olha, esse livro só tinha letras, só tinha texto, não tinha imagens. Mas para que serve então um livro que não tem nenhum desenho, que não tem nenhuma imagem, né? Por exemplo, como essa que eu vou mostrar para vocês aqui, a capa do livro da Alice no País das Maravilhas. Olha, para que será que serve então um livro que não tem nenhuma imagem? Né? A gente na filosofia diz assim, olha, um livro que só tem letra é um livro de teoria. Só que a Alice, ela não estava muito preocupada com teoria, não. Ela estava preocupada com a vida. Ela estava preocupada com os sonhos. Né? Ela foi atrás do sonho. Porque se ela ficasse lá com a cara colada no livro, assim, certamente ela não ia ver o coelho passar. E um primeiro ponto que tem ali, de um tema bem filosófico, é do tempo. Né? O coelho estava com um relógio grande. Né? Algumas versões dizem que ele estava com um relógio de bolso, outras que ele carregava um relógio de parede. Só que o tempo não vai fazer muito sentido depois que ela cai no buraco. Aliás, nada vai parecer fazer sentido, né? Porque elas têm um mundo real, onde ela está com a irmã naquela grama verde, com a irmãzinha dela, e outro mundo se abre, que é o mundo mágico, o mundo do contos de fadas, né? Onde tudo é possível. A música que nós ouvimos também dizia isso, né? Para a gente não desistir dos sonhos. Olha, isso é a vida toda, é igual à filosofia, né? Não, a gente nunca se deve considerar nem muito jovem, nem muito velho, para não dar mais bola para os contos de fadas, não dar mais bola para os sonhos, porque desistir do sonho é desistir da vida. E a vida é um tema essencialmente filosófico, né? Aliás, eu não disse aqui, mas a palavra filosofia, né? E nós temos aqui a Filolomena, nós temos a Ética Lina, nós temos o Doutor Estética, e são todos temas filosóficos. Mas filosofia significa amizade, amor à sabedoria, mas um amor de um tipo bem específico, o amor à amizade. Alice, né? Ela vai conhecendo pessoas ali, vai conhecendo criaturas diferentes, o próprio coelho. Nós temos também o gato sorridente. Dá uma olhadinha na imagem ali, né? Dá uma olhadinha na imagem. Tem o gato que sorri. Mas o que é um gato que sorri? O gato sorridente é um gato que sorri. Mas aqui nós temos muita coisa, gente. Muita filosofia. Porque quando, nessa versão da história, Alice pergunta, olha, eu estou perdida. Aí ele diz para ela, o gato, mas para onde você quer chegar? Eu não sei, mas para quem não sabe aonde vai, qualquer caminho serve. Veja, e a nossa vida? E o nosso sentido da vida? Será que é destino, gente? Ou será que a gente realmente faz acontecer a realidade, faz acontecer a vida? Ou, dizendo em outras palavras, nós é que damos um sentido para a nossa vida, nós é que vamos atrás da realização dos nossos sonhos. É isso que a Alice fez, né? Então ela foi corajosa, ela teve coragem de seguir o coelho. E aí por isso que ela descobriu outro mundo, um mundo mágico que se abriu para ela, embora as coisas não fizessem muito sentido. E aí eu quero abordar um segundo ponto a respeito da história, que é também muito filosófica, que diz respeito a aquilo que faz sentido para a gente, a nossa visão de mundo, o jeito que nós enxergamos as coisas, e que às vezes a gente muda de espaço, já não faz mais sentido, que é o que ela vive, né? Agora, com a pandemia, com a internet,
um computador entra na casa do outro, né? A gente entra na casa dos colegas, os colegas entram na nossa casa, nas nossas casas, por meio da internet. Ah, mas aqui o almoço é meio-dia, mas aqui o almoço é 2 horas da tarde, etc. Tá. E aí, será que faz sentido a gente querer, né, buscar que as coisas que nós entendemos de certa maneira e fazemos, que todo mundo faça igual a gente? Aqui, olha, abre um leque gigantesco para nós pensarmos na valorização da diversidade. Talvez aquele mundo em que as pessoas pareciam cartas de baralho, né? Cortavam as rosas brancas, ou outras versões dizem que eles pintavam as rosas de vermelho, que a rainha queria as rosas vermelhas. Não fazia nenhum sentido, olha, mas no mundo que eu vivo não é assim, né? Ou um julgamento em que alguém vai ser punido antes mesmo do julgamento acontecer, não faz nenhum sentido. Então aqui tem uma crítica, como a gente diz na filosofia, àquela vontade muitas vezes de impor uma visão de mundo, impor um tipo de comportamento, né? Porque eu acho que é o meu jeito, que é o certo, que é o horário que eu faço as coisas, que é o certo. Gente, tem muita coisa para aprender nos contos de fada, tem muita filosofia nos contos de fada. O que significa isso? Significa dizer que nós temos sabedoria, né? Sabedoria nos contos de fadas. Vida feliz é uma vida vivida com sabedoria. Sócrates, né, que não deixou nada escrito, tem gente que diz, como escreveu Sócrates. Não, não é verdade. Pelo menos até agora, né, não se descobriu que ele tenha escrito algo. Inclusive, tem aqui um livro de ética, estética, educação, em que a gente cita esta frase atribuída, mas que é do Oráculo de Delfos. Conhece-te a ti mesmo. Olha, os contos de fadas nos ajudam, porque nós começamos a viver um pouco dos personagens, se identificar com os personagens e o que eles vivem, as alegrias, os dramas que eles vivem, nos ajudam a nos compreender, a viver melhor, a viver com mais sabedoria. E por falar nisso, gente, eu quero lembrar aqui aquele que foi considerado a personalidade do segundo milênio, a revista Times. Em 1999, ela fez uma pesquisa com os leitores dela para saber quem que você considera que foi aí a personalidade, a pessoa mais importante do milênio que passou. Por incrível que pareça, foi Francisco de Assis, né? Na Igreja Católica se diz São Francisco de Assis, mas ele é muito querido no mundo todo, em todas as religiões, justamente por ser uma pessoa que viveu com harmonia, não só com as outras pessoas, mas com a natureza, né? Com todo o universo, viveu a harmonia. Então, foi considerado a personalidade do milênio. Ele tinha uma saudação que era paz e bem. Ele teria aprendido essa saudação com um transeunte, uma pessoa que andava de cidade em cidade, lá na Idade Média, no século XII, XIII, depois de Cristo, tá? E ele, então, tinha essa saudação, paz e bem. Paz e bem tem a ver com a vida boa, com a vida feliz, com a vida sábia. Eu fiz uma canção pensando nessa saudação e ligando aqui tudo isso, né? Os contos de fadas, a filosofia, a ética, a sabedoria, porque viver em paz é viver bem. E essa musiquinha, gente, olha, dá pra gente cantar se a aula for de manhã, se a aula for à tarde, se a aula for à noite. Ela é inspirada, então, nessa personalidade do milênio, nessa saudação, e ela diz assim, ó. Um dia que começa bem, começa com paz e bem. Um dia que começa bem, começa com paz e bem. Se for à tarde, uma tarde que começa bem, começa com paz e bem. Uma tarde que começa bem, começa com paz e bem. Se for à noite, uma noite que começa bem, começa com paz e bem. Uma noite que começa bem, começa com paz e bem. Paz e bem na escola, paz e bem no meu lar, paz e bem no trânsito em todo lugar.
quase bem. Daqui a pouco tem mais histórias, tem mais contos de fada. Então, aguarde que a gente já volta. Era uma vez. Toda história boa começa com era uma vez. Era uma vez um menino. Ele morava com a sua mãe, que era uma viúva. Eles moravam em uma casinha longe, distante. E tinha uma vaquinha que dava leite para eles. Mas eles estavam muito pobrezinhos mesmo. Eles não tinham mais dinheiro para nada. E a mãe chamou: João, Joãozinho, venha cá. Leve esta vaca até a cidade e à venda. Tudo bem. O Joãozinho resolveu que iria vender a vaca. E foi para a cidade cantarolando. Mas o João era um pouquinho avoado, um pouquinho extravagante. E ele foi indo. Chegou na feira, no meio da cidade. Ele encontrou 2 homens, com aparência nobre, muito bem vestidos, que perguntaram: Ei, menino, onde você vai com esta vaca? Ah, então, eu estou vendendo esta vaca porque nós não temos o que comer em casa. Os 2 homens pegaram 3 feijõezinhos e deram para ele: Olha, nós te damos 3 feijões por essa vaca. Mas não é qualquer feijão, esses são feijões mágicos. O João ficou pensando, feijões mágicos. Pegou os feijões e foi-se embora de volta para casa. Os 2 homens deram muita risada, que menino tolo, e foram embora com a vaca. Quando o Joãozinho chegou na casa dele, a mãe dele: E onde está o dinheiro, a comida? Cadê as coisas? Ah, mãe, eu troquei por 3 feijões. Como assim, Joãozinho? Você me faz uma coisa dessa? Agora nós vamos comer o quê? A mãe ficou tão zangada, que ela pegou aqueles 3 feijões dele e jogou pela janela. Eles foram se recolher. Só que durante a noite começou um barulho. Os feijões começaram a brotar e cresceram. Pela manhã, quando Joãozinho e sua mãe acordaram, levaram um baita de um susto, pois o pé de feijão havia crescido tanto, mas tanto, que não dava mais nem para ver as nuvens. O João já olhou para a mãe e falou: Mamãe, agora é o seguinte, eu vou subir então. Mas Joãozinho, eu vou subir, mãe. E o Joãozinho começou a subir o pé, começou a subir, a escalar e estava difícil. Deu uma paradinha no caminho, continuou subindo, passou as nuvens. Quando já não dava mais para ver ele pelas nuvens, ele ainda continuou subindo. Até que de repente, ele chegou num lugar onde haviam muitos trabalhadores. E ele foi caminhando, olhando um, arando a terra. Ele achou tudo aquilo muito estranho. Foi quando ele encontrou um senhor e perguntou: Senhor, me diga uma coisa, que lugar é esse? Esta é a terra do senhor Gigantão, um gigante muito malvado. Sério? Sim, ele mora lá naquele castelo. E quando ele não vê ninguém trabalhando, ele já vem aqui e ele é muito malvado, a pessoa desaparece. Joãozinho ficou pensando e resolveu ir até o castelo. Ele era curioso demais. Quando ele chegou assim na porta do castelo, era tão grande que ele conseguiu rolar pela fresta debaixo da porta. Ele entrou, era tudo muito bonito, com muito ouro, e ele viu assim uma mesa gigantesca. Ele escalou o pé da mesa. Quando ele chegou lá em cima, ele estava com muita fome e tinha bolo, frango, gelatina, pão, muitas coisas. E não eram coisas pequenininhas, eram todas as coisas do gigante, eram muito grandes. O Joãozinho foi lá e começou.
a comer um pouquinho de cada um, até que ele ficou saciado. Foi nessa hora que ele escutou fim, fom, fom, fim, fom, fom, e que era de estremecer todo o ambiente. Ele se escondeu atrás do pote de manteiga e ficou ali só observando. O gigantão, muito malvado, que cheiro estranho, mas sentou e começou a comer. Comeu e bebeu muito vinho. De repente ele olhou para a galinha e falou assim: galinha, bote-me um ovo de ouro. E a galinha botou um ovo de ouro. E ele pediu mais um e a galinha botou mais um ovo de ouro. E o Joãozinho só estava vendo tudo aquilo encantado. De repente o gigantão falou assim: harpa? Tinha uma harpa do lado, muito bonita, que uma mulher ficava na ponta. Ele falou toque e a harpa começou a tocar encantadamente. O gigantão caiu no sono. Joãozinho não pensou duas vezes. Pegou a galinha, colocou a galinha dentro de uma sacola e pegou a harpa também e começou a correr. Mas a harpa começou a gritar: pega ladrão, pega ladrão! O gigantão acordou meio zonzo porque ele tinha comido e bebido muito. E o Joãozinho foi correndo. O gigantão foi correndo atrás, mas ele estava tão pesado, e como tinha bebido, ele não conseguia correr direito. Quando chegou no meio daquelas pessoas que trabalhavam para ele, como elas não gostavam muito do gigantão, quando ele perguntava para que lado o Joãozinho tinha ido, eles diziam por lá, que o Joãozinho tinha ido para o outro. E assim foi indo. Mas o gigantão ainda assim conseguia chegar perto do Joãozinho. Joãozinho correu novamente até o pé de feijão e começou a descer. Quando chegou lá embaixo, ele falou: mamãe, me dá um machado, vamos cortar esse pé de feijão. E começou tchac, tchac, tchac. Quando ele olhou lá de cima, o gigantão estava descendo pelo pé de feijão. Mas foi nisso que eles deram um tchac. Foi o último. Caiu o pé de feijão com o gigantão e tudo no chão. O gigantão morreu. Mas aconteceu algo inacreditável. Aquelas pessoas que estavam lá em cima começaram a aparecer ali do lado. E a mãe do Joãozinho perguntou: Joãozinho, agora você veio com mais todas essas pessoas, nós nem temos o que comer. Joãozinho pegou a galinha e falou: mamãe, essa galinha bota ovos de ouro, bote um ovo, galinha. E a galinha botou um ovo. A mãe ficou tão feliz e os dois acabaram distribuindo ovos de ouro para todas aquelas pessoas e nunca mais nem mãe nem o filho passaram fome. Vitória, Vitória, acabou-se a nossa história. João era um menino rebelde, extravagante, filho de viúva, perdeu tudo que tinha, frugou uma vaca por sementes de feijão, e no seu jardim pé gigante brotou. João subiu para ver o que tinha lá, achou um gigante malvado e muito rico, roubou seus tesouros pra sua mãe ajudar, e o pé de feijão resolveu cortar. Coisas diferentes apareceram, além de um gigante malvado, uma galinha com ovos de ouro e uma harpa falante. Professor Luiz, o que o senhor conta sobre o João e o pé de feijão? João e o pé de feijão. O que será que tem de filosófico nesse conto de fadas? João, como nós vimos, é um menino pobre e ele vive
com a sua pobre mãe, numa casa pobre. Olha, já está colocado aqui uma questão relacionada à vida. Como é que nós vamos fazer para viver, né? Para produzir aquilo que nós precisamos para viver? João está preocupado com isso também, mas principalmente a mãe. Só sobrou a vaquinha. E agora? Ela pede para ele vender a vaquinha e aí no caminho ele vai encontrar, algumas versões dizem 2 homens, às vezes um senhor, um velho, um idoso, e ele vai propor a João que troque a vaca por feijões mágicos. Será que a gente deve acreditar em tudo que a gente encontra aí pela rua? João é um menino que está crescendo, é um menino que está amadurecendo. O conto João e o Pé de Feijão é um conto de um adolescente, de uma criança que está amadurecendo. Nesse sentido, ele se relaciona também com o conto que nós vimos antes da Alice. Por quê? Porque vejo que lá na Alice, no conto da Alice, a mudança é algo constante, né? Ela come, ela toma alguma coisa, ela cresce, ela diminui. É próprio da vida da criança, do adolescente. Ai, menino, você não acha que você está muito grande para fazer isso, não? Você não acha que você está muito pequeno para já querer fazer isso? E a independência? Como é que a gente consegue? Como é que a gente amadurece? E aqui vem a necessidade da sabedoria. O conto João e o Pé de Feijão é mais antigo enquanto publicação do que o da Alice. Ele é de 1807, tá? Tem um lá do Benjamin Tabart. Mas tem uma versão depois, 1890. Os contos de fadas, inicialmente, eles são histórias orais para ensinar ética, para ensinar moral, né? Só depois é que eles são escritos. E justamente aqui nós temos a história de um menino que precisa amadurecer e crescer, e ali a dificuldade é financeira. E ele vai atrás disso, ele amadurece de certa maneira, porque ele acredita. A mãe não gostou, ela não gostou. Ela disse, mas ele foi enganado. Mas ele acreditou. Ele acreditou até num sonho. Foi adiante. O Pé de Feijão cresceu e ele foi até o mundo mágico. Veja, mais uma vez nós temos, só que no caso da Alice, ela desceu. Ela caiu no buraco. João sobe. E o que liga o mundo mágico ao mundo real é o Pé de Feijão. Que a metáfora qual é aqui, gente? Quando a gente amadurece, nós temos que cortar o cordão umbilical, né? Aquela ligação com o pai ou a mãe excessivamente protetora. É claro que amor de pai e mãe é para a vida toda e é necessário, mas é um equilíbrio que precisa ser encontrado, uma harmonia. É a harmonia da harpa. Assim como o sustento aparece ali nos ovos de ouro. Só que não adianta ter só os ovos, ele tem que ter a galinha. Mas mesmo tendo a galinha e os ovos, eles não estão felizes ainda. Porque ele não tem aquela harmonia ou a vida espiritual, como nós dizemos. Aí por isso que ele traz também a harpa. Quer dizer, agora sim eu tenho aqui uma vida realizada. Não apenas materialmente, mas também espiritualmente. Em algumas versões, João sobe 3 vezes o pé de feijão e é na última vez que ele vai cortar o pé de feijão. Quer dizer, se lá no mundo mágico tinha uma mãe protetora, né, que até em umas versões coloca ele no forno, né? O gigante, aquele pai super enorme, quer dizer, a criança também, né? Olha, tudo em casa parece grande. Quando a gente volta no lugar onde morou e era pequeno, a gente acha as coisas pequenas, mas quando a gente morava lá era tudo grande. E aí, né, ele corta, então ele está pronto para amadurecer, para crescer. E para fechar essa fala, pessoal, olha, eu quero deixar uma mensagem de vida, de paz, de amor para vocês. E aí, se liga então no vídeo que vem na sequência. Muito amor, muita paz, muita saúde para você. Paz e bem. Eu te desejo vida, eu
desejo sorte, eu te desejo mais. Eu te desejo vida, eu te desejo paz. Eu te desejo sorte, eu te desejo mais. Mais amor e atenção, mais carinho e compreensão, mais amigos e união, companhia e mais canção. Eu te desejo vida, eu te desejo paz. Eu te desejo sorte, eu te desejo mais. Eu te desejo vida, eu te desejo paz. Eu te desejo sorte, eu te desejo mais. Mais ternura e mais bondade, mais doçura e amizade, alegria e sinceridade, harmonia e felicidade. Eu te desejo vida, eu te desejo paz. Eu te desejo sorte, eu te desejo mais. Eu te desejo vida, eu te desejo paz. Eu te desejo sorte, eu te desejo mais. Entusiasmo e emoção, mais coragem e mansidão, pra cumprir sua missão, sonho e realização. Eu te desejo vida, eu te desejo paz. Eu te desejo sorte, eu te desejo mais. Eu te desejo vida, eu te desejo paz. Eu te desejo sorte, eu te desejo mais. Então, gostaram um pouquinho de filosofia? E o nosso obrigado ao professor Luiz Fernando. Obrigada, professor. Então, até a próxima, pessoal. Tchau. Até, tchau. Até, tchau pra Obrigada, vocês. professor. Eu que agradeço.